prevalecer em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um assunto muito sério para a sua vida, para abençoar a sua vida e também os seus caminhos. Amém? E a palavra de Deus, ela nos ensina tudo o que a gente precisa para a gente viver e para a gente vencer aqui nessa terra. Eu quero iniciar a mensagem de hoje levando você a refletir sobre a presença de Deus na sua vida. Você sabe que o Salmo 91 tem uma parte que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se você somar 1000 mais 10.000, dá quanto? Dá 11.000. Deus está falando: eu vou impedir que 11.000 inimigos derrubem você. Onde eu quero chegar com isso? Às vezes você fica preocupada ou preocupado por causa de uma pessoa que falou de você ou que desejou-lhe mal, uma ou duas ou meia dúzia, meio gato pingado, como diz o ditado, sendo que Deus sabe que 11.000 vão cair por terra e você é preocupado com 2, 3 pessoas. Olha só. Então recebe essa revelação de Deus no teu coração. É como se Deus estivesse falando: minha filha, meu filho, não tenha medo desse 1, 2 ou 3 que se levantou contra ti. Se eu derrubo 11.000, o que é 3 ou 4? Quem percebe o pastor agora? Então Deus está falando ao seu coração. Talvez você andou preocupada: puxa, estou passando por algo, por uma situação, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. É o seguinte: o meu Deus, que é o seu Deus, é o nosso Deus, ele deixou claro que 11.000 vão cair por terra. E a gente não é atingido. 11.000. Então o que é 1 ou 2 ou 3 que se levanta? Não é nada. Quem percebe o pastor agora? Então o Espírito Santo está mandando dizer isso para você descansar o coração, botar sua cabecinha no travesseiro. Há quem não tenha travesseiro, porque não gosta. Quem é que dorme com travesseiro? Todo mundo, né? Tem alguém que não dorme sem travesseiro? Pronto, isso é normal. Há pessoas que não gostam, preferem dormir normal. Então, com travesseiro ou sem travesseiro, descanse sua cabeça. Diga glória a Deus. Amém? É verdade, não é? Pois é. Então, veja bem, Deus iniciou a mensagem de hoje já lhe dando um conforto, um consolo, uma tranquilidade. É como se Deus dissesse: se eu derrubo 11.000, eu não posso derrubar 1 ou 2 ou 3 que se levantou contra você. Então descanse o coração e entregue nas mãos de Deus as suas situações e confia que Ele vai abençoar. Então, voltando à mensagem aqui, Jesus, igreja, Ele é maravilhoso. Ele deixou tudo explicado na palavra dele. É só seguir, é só obedecer. Uma vez Jesus falou para os discípulos uma parábola. Ele usou um exemplo do dia a dia, porque Jesus pregava muito com histórias reais, que ele via. Ele passava na rua e observava, e ele trazia o exemplo e pregava usando o exemplo. E um dia ele deu um exemplo de um semeador, de um homem que pegou um saco com sementes e saiu caminhando para semear. Teve sementes que caiu no meio do caminho, porque estava roto o saco, então caiu no meio do caminho. Outras caíram no meio de pedra, outras o pássaro comeu, outras caiu numa boa terra e deu fruto. Então Jesus estava olhando o semeador, e aí ele pegou e deu essa palavra, explicou sobre as sementes, explicou que às vezes a gente vai tomar decisões e a gente precisa da palavra de Deus na nossa vida. A gente tem que saber como é que está o nosso coração. O coração da gente tem que estar pronto e fértil para receber a palavra. Se o nosso coração estiver sujo, ou estiver duro igual uma pedra, ou estiver espinhoso,
a palavra até vai entrar, mas não vai dar fruto. Não vai. Porque o coração não está preparado. Mas se o coração estiver bom, estiver leve, estiver preparado para receber a palavra, a semente vai entrar e vai dar fruto. Jesus revelou com requintes de detalhes o que acontece com a palavra dele quando entra no coração certo. Porque olha só, existe no mundo 2 tipos de corações: o de pedra e o de carne. Coração de pedra, a palavra vai, mas não entra, não consegue. Coração de carne, ela entra e fica e floresce, ela dá fruto. Teu coração, eu tenho certeza que é de carne. Até você provar o contrário, eu tenho fé e acredito sem julgamento que o teu coração é bom, é fértil, é de carne, vai dar fruto. Eu acredito nisso. Lá fora eu não sei como são as pessoas. Por isso existe o ditado: quem vê cara, não vê o quê? Não vê corações. Então a gente tem que vigiar. Nem todo mundo que está chorando tem um coração bom. Sabia disso? Há quem chore e o coração é bom, atenção. Mas há quem chore e o coração não é bom, não. É mau. Há quem chore de raiva. Eu já vi gente chorando de alegria e já vi gente chorando de ódio, de raiva. Você quer ver um exemplo? Os homens principalmente sabem disso. As mulheres devem saber, mas os homens sabem mais. Vou dar um exemplo do futebol. Desculpa dar esse exemplo, mas só para você entender. Quando há um final de jogo, com 2 clubes fortes, poderoso é Deus, né? Mas eu digo clube forte, os clubes estão maiores assim. Quando um ganha, a felicidade está estampada na cara. Então chorando de alegria, de emoção, um abraça o outro, levanta a taça, está feliz. Os que perderam também choram, mas é de raiva, de ódio, porque não conseguiu, não quer falar com ninguém, a cabeça está baixa. É verdade ou não é? Quem já viu na televisão isso? Não é assim, igreja? Eu dei esse exemplo, que é um exemplo melhor para você perceber. Então, você vê ali 2 choros. A lágrima é igual. É uma substância que sai do nosso organismo. Só que uma lágrima sai com alegria e a outra lágrima sai como? Sai com ódio, sai com tristeza. Vou dar um exemplo agora do reino animal. Quem já ouviu falar no ditado lágrima de crocodilo? Você sabe por que esse ditado é assim? Você vai saber agora. Uma vez eu estava no zoológico e era hora da comida. Aí o dono lá, o empregado, deu as carnes lá, o crocodilo começou a comer as carnes. E chorava. E eu falei com o tratador: por que ele está comendo e está chorando ao mesmo tempo? E ele falou: é porque ele está tendo prazer com a carne que ele come. Aí ele chora sim, ele chora. Aí ele explicou: lembra do ditado lágrima de crocodilo? Ah, então é isso, ele come chorando. Olha só, está amarrado em nome de Jesus. Ou seja, ele está comendo, mas está chorando. E pior, se o animal estiver vivo e ele capturar e começar a morder, ele chora ainda mais, de alegria, porque está devorando uma presa. Ninguém aqui na hora do almoço chora. A senhora chora na hora de comer? A senhora corta lá a picanha e começa a chorar. Você chora? Não, ninguém chora. Você está na sua alimentação. Mas o crocodilo ou jacaré, ao comer, ele começa a chorar, igreja. Chorar de alegria. Há pessoas que ficam alegres por ver você às vezes mal. É as lágrimas de quê? De crocodilo. Então Jesus, ele deixou exemplos sobre a semente. Eu expliquei esses detalhes para você perceber a profundidade da mensagem de hoje. A semente, igreja, é algo valioso. É a palavra do nosso Deus. Diga glória a Deus. Para você entender melhor, diz assim, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 14. Marcos 4, versículo 14. Diz assim, o semeador semeia o quê? A palavra. Diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 15. São estes os da beira do caminho,
onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Olha para mim agora. Quem é que arranca a palavra de Deus do coração da pessoa? É quem? São as pessoas? É o próprio diabo. Olha só. O próprio demônio arranca a palavra de Deus que foi para o coração da pessoa. Como é possível isso? Aí você deve estar assim, pastor, não estou percebendo. Como é que o demônio arranca a palavra de Deus que entra no coração da pessoa? Você vai entender agora. Eu vou dar um exemplo bem prático. Imagina que você veio na igreja e você veio, de repente, com alguma luta, alguma situação difícil na sua vida. E você entrou na reunião e o pastor começou a pregar sobre a fé, que você vai vencer, que vai dar certo, que Deus vai te dar vitória. O pastor está lançando a semente, a palavra de bênção para a tua vida. Aí você está ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo está pensando no problema, na dificuldade. Aí, em vez de ter foco na palavra, você fica pensando no problema. O diabo já está roubando. Ele está de forma silenciosa roubando a palavra que está entrando em teu coração, fazendo você pensar nos problemas. Mas espera aí, você está aqui agora para pensar na vitória, não é no problema. Você está ouvindo a palavra para pensar na bênção, não na maldição. Você está ouvindo a palavra para pensar na prosperidade que Deus vai lhe dar, não na dificuldade que você está passando. Ou seja, a palavra vem para fazer o contrário do que você está passando. Aí o diabo sujo e maldito, ele pega e começa a jogar flechas na sua cabeça. Ó, o pastor está falando de vitória, mas olha a conta que chegou para você pagar. O pastor está pregando sobre bênção, mas olha outro que aconteceu, o que fizeram contra ti. Então fica um conflito mental entre a palavra de bênção e a real situação que você está passando. É a semente que entrou, mas o diabo está usando circunstâncias reais da sua vida para não deixar você se concentrar na pregação da palavra. Você está ouvindo a palavra, mas está pensando na comida que vai fazer na hora do almoço, no horário que acaba a reunião, não sei o quê. Aí estragou tudo, misturou tudo. Na hora de ouvir a palavra, é para se concentrar só em quê? Na palavra. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? É isso que você deve fazer. Ter foco e objetivo na sua vida e no seu caminho. Então Jesus falou, o semeador coloca a semente, mas de repente vem Satanás e rouba a semente, ele rouba a palavra. Vamos ler de novo o versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, está vendo? Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Repita comigo, em nome de Jesus, nenhum mal vai tirar a palavra de Deus da minha vida. Diga glória a Deus. Isso aí é para você se concentrar. Amém? Versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então olha para mim. Essa palavra entrou em um coração rochoso, de pedra. Porém, a pessoa recebeu com alegria. Oh, que palavra boa, que bênção, Deus está falando comigo. A pessoa está feliz, não é? Mas olha o que acontece. No 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe o que é? É os escândalos que a pessoa vê acontecendo às vezes na obra de Deus. Más notícias, liga a TV, está lá uma notícia ruim contra um líder,
E a pessoa pensa o seguinte: vou deixar Jesus porque já vi que é tudo uma bagunça. Mas não é bagunça não. A obra do Senhor é altamente organizada e tem disciplina, tem regras, compromissos a serem praticados. O problema são os homens que se desviam e às vezes levam o povo a pecar também. Eu preguei na semana passada sobre os homens gananciosos. Eles usam a palavra, distorcem o conteúdo da palavra, inventam uma campanha, um voto qualquer, para arrancar o que a pessoa tem, e aí a pessoa não é abençoada, o escândalo aparece, a pessoa sai da fé, desanima. É o que aconteceu aí. A palavra entrou, mas o coração era o quê? De rocha, era duro. Quando surgiu uma angústia ou um escândalo, a pessoa desistiu, se escandalizou, desanimou. Continuando, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Então olha para mim, aqui é um coração que está com espinhos. Esse aqui, essa pessoa, ela ouve. Reparou que todos ouvem a palavra? Sim. O primeiro ouve, só que o diabo vai e põe dúvida, põe problema, a pessoa já fica em conflito mental. Eu vou ter vitória, mas estou passando por isso. Ela fica confusa. O segundo, o coração é de pedra, a palavra entra com alegria, mas a pessoa depois com angústia e com os escândalos desanima e perde a fé. Esse outro aqui, a palavra também entrou, mas o coração está o quê? Está espinhoso. Pastor, isso quer dizer o quê? Jesus explicou. Versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as ambições da vida sufocam a palavra, ficando ela sem dar fruto. Olha só, a ganância do mundo. Querer tudo e todos ao mesmo tempo. Dominar o mundo, ser maior que tudo e todos. A palavra entrou, mas o coração está cheio de quê? Cheio de espinho, sufocou a palavra. Ela quer crescer, mas o espinho fura. E ela não floresce, ela não cresce. E há pessoas assim, igreja, na sua família, na igreja, na rua, seja onde for. A palavra, reparou que a palavra entrou em todo mundo? Só que teve dificuldade para frutificar. Porque o coração recebeu a palavra, mas o diabo roubou, botando dúvidas. O outro coração entrou a palavra, mas era de pedra. Com a tristeza e perseguição, desanimou. O outro coração recebeu a palavra, mas o espinho, ou seja, fascinação, ganância, querer riqueza, querer isso e aquilo outro, sufocou. A palavra não deu fruto. Agora sobrou uma pessoa, só faltou uma. Qual é a pessoa? Vamos ler agora. O versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e ao que recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. O que isso quer dizer, pastor? Que essa pessoa aqui, apesar das lutas que ela passa na vida, as dificuldades que ela passa, as lágrimas que derrama, a palavra entrou nela e ela deixou a palavra ficar dentro dela. A luta veio, mas ela fala, eu estou na luta, mas eu também estou na palavra. A tristeza veio, mas ela diz, eu estou triste, mas eu também tenho a palavra. A preocupação veio, a pessoa diz, eu estou preocupada, mas eu confio na palavra. Quem percebe, pastor? A inveja chegou, peraí, a inveja chegou, mas eu confio que Deus me livra da inveja. A afronta chegou, mas eu confio no Deus do livramento, que me livra de todo mal. Ou seja, tudo que é contrário, a pessoa declara, eu tenho a palavra comigo e eu vou vencer. Repita comigo, eu tenho a palavra dentro de mim e eu vou vencer. A pessoa teve uma perda, perdeu um ente querido, perdeu um dinheiro, perdeu um investimento, mas ela não perdeu a palavra está dentro dela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E vou te falar uma coisa bem sincera, ninguém aqui perdeu seu ente querido, ele só foi ou ela para outro plano, foi para o plano do Senhor, que a gente um dia vai. Eu falo isso com convicção e prova. Eu tive a experiência com a minha falecida mãe.
Eu era criança, miúdo, meu primeiro velório da vida foi o da minha mãe, olha só, eu nunca tinha ido, porque não é comum criança ir aonde? Em velório, e eu fui. Na minha inocência, eu tentava acordar minha mãe, visto que ela estava dormindo, olha só, olha a inocência, eu nunca tinha ido, eu tinha 10 anos de idade, ou era inocência ou era o choque. Eu acho que eu estava em choque, porque, pai, nunca vi, enfim, foi uma cena triste. E eu sozinho, com a minha fé, ó Deus, como é que minha mãe está? Como é que está minha mãe? E aí eu sonhei, Deus me deu uma visão. Para mim aquilo foi uma visão, foi muito real. Eu deitei, de repente, na visão, eu estava em um lugar muito belo, gigantesco, não tinha paredes. É tipo um horizonte sem fim. Quem percebe o pastor? Sabe quando você está no... Quem já andou de barco aqui? De navio ou de barco? Ou no avião? Quando o avião está na altura, você vê a imensidão do mar e que nem infinito, parece que não acaba. É assim ou não é? Eu estava num lugar branco, muito branco, alvo mais que a neve. E um monte de gente com roupas brancas. Como a Bíblia fala, né? Alvo mais que a neve. De repente vem uma jovem muito linda. Minha mãe era tipo uma índia. Linda, cabelos longos, jovem. Não era minha mãe quando estava mal, era minha mãe saudável, jovem. Se aproximou, olhou bem nos meus olhos e falou assim: Pedrinho, eu estou bem. Você também vai ficar bem. Pregue a palavra de Jesus. Eu queria abraçar, ela falou: você não pode me abraçar ainda. Eu não posso nem tocar em ti, nem você tocar em mim. Mas faça a obra de Jesus, eu estou muito bem. E ela virou as costas e foi para o meio do povo que estava lá. Aquela multidão que estava lá. Aí eu acordei. Quando acordei, eu falei: bom, ela mandou pregar sobre Jesus. Aí eu comecei a ler sobre Jesus. Ganhei uma Bíblia pequenininha, aquelas biblinhas de leões pequenininha. Comecei a ler, a letrinha, botava, olha, eu não conseguia ver, que a letrinha é bem pequenininha, mas eu comecei a ler tudo. Comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que é os livros que falam mesmo de Jesus. Comecei a ver filme de Jesus, aí minha fé começou a nascer. E pronto, glória a Deus. Quando eu fui para a igreja, já conhecia, não a Bíblia toda, mas já conhecia uma boa parte da Bíblia. Aí o pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei logo minha mão: eu quero. Tinha umas 500 pessoas na igreja. Levantei as mãos: eu quero. Aí o pastor me chamou à frente, eu e alguns: parabéns, seu nome é Pedro. Olha, Pedro, Jesus entra no seu coração. Para a semana vai ser o batismo. Quer se batizar? Quero. Eu quero tudo de Jesus. Batismo, tudo que for de Jesus eu quero. Me batizei. Tinha uma irmã na igreja, uma senhora de idade, que ela tinha o dom de visão, mas veio assim na frente. Quando acabou o batismo, eu troquei de roupa, voltei para o salão da reunião, e eu estava do lado dela. Ela tocou em mim e falou: ô jovem, qual é o seu nome? Eu falei: Pedro. Olha, Pedro, na hora que o pastor te mergulhou nas águas, eu vi um anjo do seu lado. Um anjo. E esse anjo simboliza a presença de Deus. Deus aprovou a tua vida, a tua salvação. Siga firme com Jesus. E outra coisa, Pedro, você vai pregar, mas não é aqui no Brasil não, você vai para outra nação. E eu nem sabia que eu vinha para Portugal. Eu nem sabia que eu vinha para Portugal. Veja só. Eu falei: como é que eu vou para outra nação? Não sei, Pedro, os planos de Deus, eu não sei. Ele mandou dizer isso para ti. Você vai pregar, mas não é aqui, é fora. Amém, glória a Deus. Passou uns 10 anos, vim para aqui, olha só. Cumpriu ou não cumpriu a palavra de Deus? Aí eu pergunto: o que está no seu coração? É a semente de Deus, que é a palavra dele. Então deixa essa palavra dar fruto, igreja. O diabo desgraçado, ele é ladrão. Jesus falou, né, que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar. Mas hoje, glória a Deus, você recebeu uma revelação. Deus abriu o seu entendimento. Deus fez você perceber como é que o diabo rouba a palavra. É quando você está ouvindo a pregação e está pensando nas lutas e nos problemas. Aprenda uma coisa: a partir de hoje, quando você entrar por aquela porta, você fala: Deus, eu quero me desligar
da minha vida lá fora, dos meus compromissos, do meu trabalho, da minha casa. Eu quero me ligar só ao Senhor nesses 40, 50 minutos que eu vou estar aqui. Só quero me concentrar no Senhor. Eu lhe garanto que esses minutos todos que você vai estar aqui, você vai ter um aproveitamento muito grande, porque você botou foco só na palavra. E o diabo sai fora desesperado. Ele não vai conseguir jogar flashes na sua cabeça, não vai ter conflito mental, porque você já guardou sua cabeça contra as setas do maligno. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção, deixa Deus trabalhar em seu coração. Pede ao Senhor para frutificar a palavra dele dentro de si. E ela vai dar muito fruto, eu lhe garanto isso. Porque a palavra não é minha, não é sua. A palavra é do Senhor. E ninguém vence contra a palavra de Deus. Deus decretou, ele dá a vitória. Então eu dei o exemplo da minha mãe para você perceber que a gente não perde ente querido. Deus é que os leva de volta. E em breve a gente vai também, em nome de Jesus. Então descanse o seu coração. Eu acredito que minha mãe falou para Jesus me ajudar, porque minha vida não foi fácil. E ele tem me ajudado. O seu ente querido também fala com Jesus, porque ele está com Jesus, ou ela está com Jesus. Está melhor que a gente. A gente aqui está com Jesus, mas é o Espírito Santo, a presença espiritual do Espírito Santo na nossa vida. Quem partiu já está vindo Jesus mesmo assim, face a face. Olha só, está feliz, está em paz. A gente está nessa guerra aqui. Esse mundo é um caos, só misericórdia. Então pede a Deus para guardar a tua saída e a tua entrada, a tua chegada. Pede para abençoar seu trabalho, sua casa, seus caminhos, e pede ao Senhor para aumentar mais e mais a palavra dele dentro do seu coração. E ele vai dar vitória para você. Diga assim seja. Quem entendeu a palavra de Deus? Vamos ler de novo aqui, o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra, o que diz aí? Os que foram semeados em boa terra. Exatamente. Ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, vai ter crescimento, desenvolvimento com a palavra de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Coloque as mãos, igreja, no seu coração e feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cante com todo o seu amor e com toda a sua fé esse louvor, em nome de Jesus. Aqui estou. Aqui estou. Aleluia. Para entrar em oração. Para entrar em oração. Desprezado e sem amor. Desprezado e sem amor. Precisando do Senhor. Precisando do Senhor. Aleluia. Ó meu Senhor. Ó meu Senhor. Vem depressa me ajudar. Vem depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma, tanta dor em minha alma. Venho a te apresentar, venho a te apresentar. Bendito seja o nosso Deus. Diga sou um pequeno grão de areia, um pequeno grão de areia. Sou ninguém na multidão, procurando achar saída, procurando achar saída.
Diga a Deus, Deus, só em Ti eu deposito. Minha fé e confiança. Pois em Ti me refugio. Pois em Ti me refugio. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus.